Boa tarde, segundo ano. Tudo certinho? Hoje, a nossa aula gravada, nós vamos ver história. Primeira coisa, nós vamos fazer uma folhinha. Então, primeiro, nós vamos ver história. O que vocês vão fazer em história? Vocês vão colocar lá na página de história. Vou mostrar aqui para vocês, nessa página aqui. Ó. Coloca lá. Vou abrindo meu arquivo aqui. Vamos lá? História, volume 3, segundo ano. Nós vamos aprender documentos que contam a história. É o que a tia Flávia ensina para os grandes de manhã lá no colégio. A tia Flávia vai dar aula de história para vocês, igual eu dou para os grandes. Vamos observar bastante essa imagem. Nessa sala aí, nós estamos observando um monte de objetos. E esses objetos aí nos contam um monte de história. Por exemplo, vou circular para vocês verem, ó. Olha o relógio. É um relógio antigo. Quem sabe, segundo ano, se não é um relógio do avô desse menininho, do bisavô desse menininho. Quem sabe os pais desse menininho ganhou de casamento. Esse relógio na parede pode estar nos contando uma história. E as fotografias na parede também contam histórias. Contam muitas histórias. Outro objeto que nos conta história é o gramofone. O que é um gramofone? O gramofone é um objeto antigo que de ouvir música. Hoje nós escutamos música no iPad, no fone, no celular. Mas naquela época você tinha que colocar o disco para tocar, ou no gramofone ou nas vitrolas. A tia Flávia, quando era pequenininha, ouvia na vitrola, nos discos que ela adorava. Na mesa, temos uns álbuns de fotografia também, que contam a história para a gente. Então, veja, dentro de uma cena, dentro de uma sala, dentro da casa da gente, quantos objetos nos contam a história. Isso aí que eu circulei para vocês são fontes históricas. Tudo são fontes históricas. Olha, as histórias que a tia Flávia conta, lá do Egito, lá da Grécia, história do Brasil, que eu conto para os grandes, eu não invento. Eu conto o que está no livro, mas o livro também não inventa. É tudo baseado em vestígios, em objetos, em documentos, que comprovam que existiu aquilo de verdade. Olha que legal. Dentro da nossa casa, nós temos um monte de documentos que comprovam isso para a gente. Tá bom? Esse dá exemplo aí para vocês verem. O menininho saiu para passear, tirou uma fotografia. Férias no campo, lá da casa do vovô com a vovó. Ele registrou aquele momento, que fez parte da vida e da história dele. Ir com a família no cinema, tirou uma foto de todo mundo ir no cinema junto, fez parte da história dessas crianças aí. Nós não estamos vivendo um momento de pandemia? Vai ficar na história esse momento que a gente está vivendo. Quando vocês estiverem grandes, vocês vão falar, olha, eu tinha aula com a tia Flávia pela internet, eu não podia ir para o colégio. Vai ficar na história. Os trabalhinhos de vocês vai ser uma fonte histórica. O que são fontes históricas? São os objetos que nos ajudam a contar a história. Eu trouxe aqui duas fontes históricas que contam a história da tia Flávia. Ó, primeiro, trouxe aqui na mão também para vocês verem, ó. Isso aqui é uma lembrancinha. Quando a tia Flávia fez a primeira comunhão, quando eu recebi Jesus pela primeira vez, a minha mãe fez essa lembrancinha com meu nome,
E eu guardei até hoje, eu tenho. Isso aqui faz parte da minha história, de quando eu era pequenininha. Eu era da idade de vocês, eu tinha 8 anos. Quando eu fiz a primeira comunhão. Dá uma olhadinha, tia Flávia tirou foto e colocou aqui para vocês verem, ó. Lembrança da minha primeira Eucaristia, Flávia Goulart Machado. Quando que aconteceu? Aconteceu lá na igreja, não era basílica ainda, Nossa Senhora do Carmo, no dia 23 de dezembro, pertinho do Natal. Olha, quando eu era jovem, eu adorava ouvir música do RPM. Isso aí é um disco da tia Flávia. É um disco que eu colocava na vitrola e eu guardei até hoje. Eu não consegui me desfazer, porque faz parte da história da tia Flávia. Quando eu gostava de ficar dançando aqui em casa, ouvindo as músicas do RPM. É uma fonte histórica que faz parte da minha vida, da minha história. Eu trouxe algumas fotografias que fazem parte da história da nossa cidade, para contar para vocês. Olha como que era a praça, onde hoje é a fonte. Em frente da prefeitura. Olha que diferença que era a praça antigamente. Em 1940. Aqui atrás, esses prédios aqui atrás, é onde a sorveteria, a Bruaice. Olha como que está diferente a nossa cidade, né? Isso aqui faz parte da nossa história, da história da nossa cidade. A construção da nossa basílica. Olha, para vocês verem. Olha como que eram os carros antigamente. A construção da nossa basílica, olha quantos andaimes os pedreiros subirem para construir a nossa igreja. São fotos que contam a história da nossa cidade. Você sabia que na Borda já teve cinema? Olha aí para você ver, chamava Cine São Pedro. Olha para vocês verem, faz parte da nossa história. Tá vendo? Hoje não tem cinema mais, mas já teve cinema. Sabe aonde que era o cinema? Era lá onde hoje é a Caixa Econômica. Lá na esquina que desce para a loja do Totti, ali era um cinema. A tia Flávia, quando era pequenininha, ia assistir filme lá. Então, faz parte da história da nossa cidade. Isso aí é uma fonte histórica. Todos os objetos que contam história é uma fonte histórica. Olha como que eram roupas antigamente das crianças. Olha, calça de boca larga. Tá vendo? Olha, menininhos chupando sorvete com a calça xadrez. Hoje não usa mais esse modelo de roupa, porque ficou lá no passado. Mas então, como que eu sei que usava essas roupas? Por causa das fontes históricas, ninguém inventa. Nós temos as imagens para nos mostrar. Essa foto é lá da estação. Borda da Mata também já teve trem. E é nessa estação, que hoje já foi reformada, que era a parada do trem para ir para São Paulo, para ir para Pouso Alegre. Passava o trem aí nessa estação. A linha ficava do outro lado da rua. É uma foto histórica. Então, agora nós vamos fazer o exercício lá da página 5. Coloca lá na página 5. Então, nós já vimos o que são fontes históricas, e nós vimos também que para contar a história precisa ter documentos. Que tipo de documentos? A lembrancinha da tia Flávia é uma fonte histórica, é um documento. Fotografia, jornal, entrevista, ou então pode ser também uma igreja, vestígios de fogueira. O homem da caverna não tinha fotografia. Como é que eu sei que viviam os homens da caverna?
porque eles deixaram as fogueiras e eles não costumavam limpar a caverna, as fogueiras estão lá até hoje. Então, os historiadores vão lá e estudam a fogueira. Olha que legal. Então, vamos ver essa fotografia. Essa fotografia foi tirada lá de Curitiba. Um cinema, igual eu mostrei a foto da borda, esse é um cinema lá de Curitiba. Veja que tem um cartaz. E o cartaz pregado na frente do cinema está mostrando o filme que vai passar. Vocês conseguem ler na apostila aí como que vai chamar o filme? Está fazendo propaganda do filme, na porta do cinema. Vamos fazer então lá com a tia Flávia. Esta imagem aí é uma imagem da atualidade ou é uma imagem de antigamente? Lá nos quadradinhos. Essa imagem é uma imagem de hoje em dia ou é de antigamente? Vamos marcar lá com a tia. Antigamente, é uma foto antiga. Dá uma olhadinha em que ano que foi tirada essa foto. 1942. Está falando na legenda aqui pra gente. 1942. Lá em Curitiba. Então, vamos escrever. Faz um xizinho no antigamente. Em 1942. E o local é Curitiba. Que informações é possível eu ver lá no letreiro? O nome do filme. Suspeita. Vamos copiar aí, bem bonito. Tem criança que está escrevendo tudo de uma vez e não está colocando letra maiúscula. Então, a letrinha O inicia a frase, nós já aprendemos ontem, é letra maiúscula. Suspeita, S maiúsculo. Então, vamos colocar aí bem bonito. Essa fotografia também é uma fonte histórica. Dá um pause para você escrever direitinho. Bom, olha para vocês verem esse vaso. Esse vaso tem uma história muito interessante que eu vou contar para vocês. Os índios, eles não tinham escrita. Os índios nunca souberam ler e escrever. Agora tem escola para os índios, mas na época que os portugueses chegaram aqui no Brasil, não tinha escola, os índios sabiam escrever. Então, o que a gente sabe da história dos índios é através do artesanato deles. O arco, a flecha, a rede que eles dormem, os vasos que são as panelas. Olha que lindo o enfeite que eles faziam nos potes. São potes feitos de cerâmica. E eles armazenavam águas aí. Dá uma olhada no outro vaso, na outra página. Esse já é lá do Maranhão. As mulheres indígenas lá no Maranhão que faziam esses potes, tá? Nesses potes de cerâmica, colocavam água, a água ficava geladinha. Não tinha geladeira nas aldeias. Então, não tinha luz para aquecer a geladeira, para deixar a geladeira geladinha. Não tinha isso para funcionar a geladeira. Então, eles colocavam nos potes de cerâmica e a água ficava fresquinha. A respeito das cerâmicas produzidas, marque um X na alternativa correta. Essas cerâmicas são fontes históricas porque refletem a maneira de viver dos indígenas? Sim, são fontes históricas. Ela conta pra gente como é que os indígenas viviam e os quilombolas eram os negros que viviam lá também. Certo? Continuando. Vamos passar para outra página. Página 8. Nós vamos pintar agora as informações a respeito das fontes históricas. Será que fontes históricas nos informam sobre os lugares aonde aconteceu a história? Sim, nos informa. Por exemplo,
As fogueiras lá na caverna. Nos indica que lá, naquele lugar, teve os homens da caverna que viviam. Então, as fontes históricas nos mostram isso. Nos informam sobre pessoas? Sim, as fotografias nos informam sobre as pessoas, documentos, música. As fontes históricas nos informam sobre as vestimentas, sobre as roupas? Eu não contei da fotografia para vocês? Também. Sobre os costumes? Sim, nós acabamos de ver o cinema. O cinema era um costume do povo da borda de... Então, a tia Flávia tinha o costume de ouvir disco vinil, o LP. Então, nos informa, as fontes históricas nos informam aonde que aconteceu. Por exemplo, você tem uma fotografia lá da praia. Então, quando você vai ver a fotografia, você vai falar assim, nossa, olha que legal, o dia que eu fui no Rio de Janeiro, mostrou o lugar, tá? Então, vamos colorir as 4 informações que são corretas. Na número 2, vocês vão preencher junto comigo. Vamos lá. Por meio de fontes históricas, descobrimos o que aconteceu no passado. Então, vamos preencher lá. Por meio das fontes históricas, descobrimos o que aconteceu no passado. Então, vocês vão escrever bem bonito, letra caprichada, sentadinha na linha. Tem acento. Nenhuma dessas palavras aí com letra maiúscula, mas tem ponto final. Bom, a menininha, ela quer chegar no outro lado do labirinto, mas tem uma regrinha. Ela vai ter que passar por todas as fontes históricas. Então, a menininha vai ter que passar pela fotografia do casamento da mãe dela, vai ter que passar sobre a carta e vai ter que passar lá no sapatinho dela de quando ela batizou. Então, vocês vão ter que estudar um caminho para passar nas 3 fontes históricas e sair do labirinto. Tá bom? Pausa o vídeo agora para vocês fazerem essa tarefinha. Outra página. Quais são as fontes históricas? Então, a tia Flávia já listou aqui para vocês um monte de fontes históricas. A hora que terminar a aula, vocês perguntam assim para a mamãe: mamãe, tem alguma coisa que conta a minha história guardado? Vê se tem sua roupinha do batismo. Vê se tem lá seu uniforme de quando você estava no prezinho, pequenininho. Um sapatinho de quando você era bebê. Cartão de vacina. O que mais que conta a sua história? Fotografias, vídeo de quando você era bebezinho. Então, você vai procurar aí, tá bom? E depois vocês vão fazer um videozinho contando para a tia Flávia, mostrando para mim as suas fontes históricas. Mas já que nós vamos conversar mais disso, tá bom? O segundo ano, lê com a tia Flávia aqui esse texto roxo aí, que é, novamente, de uma historinha conhecida nossa. Vamos lá? Segue comigo. Espelho, espelho meu, existe no mundo mulher mais bela do que eu? E o espelho respondeu: vós, minha rainha, sois a mais bela de todas. Então, ela se sentia feliz, porque sabia que o espelho sempre dizia a verdade. Mas Branca de Neve estava crescendo. Cada dia que se passava, tornava-se ainda mais bonita. Como que chama essa historinha? Escreve lá na letra A para a tia Flávia. Como que chama essa historinha? Sim, você conhece essa historinha. Ela chama Branca de Neve. Esta aí, a história da Branca de Neve, será que aconteceu de verdade? Ou é uma imaginação? É uma história inventada? Alguém inventou essa história?
Será que existe a casinha dos 7 anões? Será que existe o espelho da malvada madrasta? Muito bem, essa história é imaginada, ó, fruto da imaginação do escritor. Ela não é de verdade. Não existe o castelo desse príncipe. Existem castelos, mas não do príncipe da Branca de Neve. Não existe a maçã envenenada. Não está a maçã envenenada em algum lugar para a gente ver que ela existiu de verdade. Tá bom? Bom, terminou de fazer, pausa o vídeo para você terminar de escrever. Vocês vão pegar essa folhinha e nós vamos fazer 3 frases. A número 1, você tem que colocar essas 3 palavrinhas na frase. Praia, férias, areia. Não são 3 frases, não. É uma frase e na frase tem que ter essas 3 palavrinhas. Tá bom? Daí você vai fazer outra frase, que vai ter que ter na frase a palavrinha fazenda, a palavrinha cavalo e férias. E na última, vai ter novamente que ter a palavra férias, boia e piscina. Ok? Então, são 3 frases. Cada frase tem que ter essas 3 conjuntinhos de palavrinhas. Colore bonitinho e manda para a tia Flávia, tá bom? Então, eu vou falar sobre o trabalhinho de história agora. Um trabalhinho de história valendo nota, tá? Valendo bastante nota. Tipo os 30 pontos. Então, tem que avisar a mamãe, se você estiver fazendo sozinho esse vídeo, tem que falar para a mamãe que tem trabalhinho valendo nota de história. Você vai pesquisar aí na sua casa as fontes históricas que conta a história da sua família. Pode ser a sua história também. Nossa, que legal, tia Flávia, eu tenho aqui uma tesoura antiga que foi do meu bisavô. Ótimo, guarda, reserva ela. Ah, e as fotografias do casamento da minha mãe. Também. Ah, eu tenho aqui o boletim de quando eu estava no prezinho. Eu tenho o uniforme de quando eu formei no prezinho, no primeiro ano, para ir para o primeiro ano. Tudo isso são fontes históricas. Filmes, fotografias, documentos, revistas, jornais antigos, tá? Então, você vai escolher aí umas 3 fontes históricas bem legais da sua família. Pode ser sua roupa do batizado. Daí você vai arrumar na mesa bonitinha e vai filmar, contando para a tia Flávia, tá? Você vai falar, olha, tia Flávia, igual a tia Flávia trouxe para vocês. Vocês vão filmar as fontes históricas e mandar para a tia Flávia. Só isso. Fácil, né? Se a mamãe tiver alguma dúvida, pode me chamar no particular para perguntar. Beijo, cheio de amor da tia Flávia. Até amanhã, viu?